Olá amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Jean, Master Coach, mentor em TI e estou trazendo mais uma vez dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento pessoal. Meus amigos, vamos falar hoje de perfil comportamental dominante, tá? Hoje eu vou entrar em detalhes desse perfil comportamental. No último vídeo eu fiz um breve resumo, né, sobre como cada um dos perfis funciona, como eles interagem entre si. E hoje eu vou dedicar esse vídeo exclusivamente ao perfil dominante, os seus pós e os seus contras. Tô com fone de ouvido por conta de alguns feedbacks bem carinhosos, né, de alguns amigos que eles mencionaram que nos últimos vídeos a minha voz parecia uma guitarra desafinada. Então eu tô com esse fone aqui justamente para monitorar o meu áudio. Eu fiz algum ajuste aqui na mesa de som, né, até para dar ela tava praticamente com todos os ajustes no mínimo, né? Então eu mexi um pouquinho também para ver se eu consigo melhorar essa qualidade. Mas vamos lá, meus amigos, vamos embora, sem mais delongas, até porque em 30 minutos eu tenho uma sessão de coaching. Então vamos lá, vamos falar do fator dominante, tá? Fator dominância. A dominância, ela é o fator do controle da assertividade, ou seja, que indica como você, dominante, lida com as adversidades e desafios, tá bom? Pessoas com uma alta intensidade do fator D, quando falamos de alta intensidade, é um fator acima de 50, 51, no meu caso, se não me engano, acho que o meu é 63, 64. São pessoas diretas, são pessoas ousadas, são pessoas competitivas, elas lutam energicamente para atingir os seus resultados, né? Basicamente é o que a gente fala, anda com a faca nos dentes, né? Quem nunca cruzou com um dominante na vida? Né? Esse é o tipo de pessoa que acredita ser necessário estar no controle e na posição da dominância para conseguir provar o seu valor e ser reconhecida. Geralmente são pessoas determinadas e decididas, com foco no trabalho, nas tarefas e principalmente nos objetivos e resultados. Dessa forma, elas tendem a não levar em consideração os aspectos emocionais e sentimentais que rodeiam os seus relacionamentos. Lembra que eu comentei? Alguns perfis eles focam nas pessoas, outros eles focam nas tarefas. Alguns perfis eles agem pela emoção, outras pela razão. Exatamente, o fator dominante, o foco dele é tarefas, tá? Então ele foca no resultado e ele foca na tarefa, tá bom? Esse aspecto, juntamente com a maneira firme e enérgica de que eles se posicionam, pode causar nos outros a impressão de que são pessoas rígidas e severas. Mas é como eu mencionei com vocês, são características do perfil, tá bom? Para uma pessoa que tem um alto D, né, uma alta dominância, o desejo de ganhar ele é sempre maior que o medo de perder. Por isso que ele procura sempre utilizar intensamente suas habilidades para apresentar resultados consistentes, tá? Ter o controle da situação é muito importante para o dominante. Com isso, ele pode adotar uma postura rígida e impor suas convicções, trabalhando de maneira intensa, sem pudor e até o extremo para vencer qualquer que seja o desafio. Sabe aquela história? Vou vencer, não importa como? Então, é que tem que ter um equilíbrio, tem que ser algo sadio, mas às vezes alguns dominantes passam um pouquinho do ponto, né? Como essência, né? A essência do dominante, as características são: eles gostam de desafios e são focados em resultados e objetivos. Mas eles precisam de autonomia e de visualizar oportunidades de crescimento, tá? Então, geralmente o dominante que ele está no local lá, que ele está executando uma tarefa e que ele não vê crescimento, ele não vê que ele consegue demonstrar o que ele está fazendo, resultados e oportunidade, então ele já começa a desmotivar e já começa a ficar olhando para o lado, já começa a procurar uma outra oportunidade no mercado, enfim, tá? Eles ficam muito confortáveis a assumir posições de liderança. Então, assim, o dominante ele gosta do poder, o dominante ele gosta de estar já realmente numa posição de destaque. Então por isso, assim, quando fala de uma posição de liderança, ele sempre vai estar apto para assumir. Obviamente, né, tem que levar claro, nem sempre um dominante, só pelo fato dele gostar, quer dizer que ele está preparado para assumir uma determinada posição de liderança. Como eu falei, temos líderes para todos os perfis comportamentais. Então nem sempre um líder que ele é dominante, ele vai servir para uma determinada vaga, né? Então por isso que é muito importante entender qual é o perfil comportamental daquela vaga e aí contratar uma pessoa, contratar um colaborador que o perfil seja adequado àquela posição, tá bom? Eles lidam bem com situações de pressão e onde quer que seja necessário decidir rápido. Lembra que eu mencionei? Emoção e razão. Como o dominante ele está focado no resultado, ele não demora tanto como um conforme para tomar uma decisão. O conforme ele vai demorar por conta que ele quer ter certeza que está certo, e nem vai demorar tanto como uma pessoa estável, que o estável ele
Tem as questões emocionais, que ele sempre vai estar pensando primeiro nas pessoas, depois no resultado. O dominante não, o foco dele é o resultado, é o objetivo final e ele parte para cima, tá? Então, pessoas com alta dominância, podemos dizer que é o perfil mais diretor, ou seja, são pessoas determinadas, competitivas, são voltadas para os resultados, são confiantes, diretas e objetivas. Também podemos dizer que elas são desbravadoras, são ousadas, aguerridas, agressivas e autossuficientes, né? Geralmente o dominante ele sai fazendo, vai tentando ganhar tudo na força do braço e vamos que vamos. Em contrapartida, né, pessoas com a baixa dominância, elas são mais conservadoras, são mais agradáveis, né? Enfim, né? Elas acabam não se posicionando tanto, acabam não querendo se indispor com as demais pessoas. Elas são cooperadoras, né? Elas têm um ar mais moderado de procurar contornar situações, são mais comedidas, existe uma diplomacia nas ações dela, elas são despretensiosas, pacíficas, modestas, hesitantes e discretas, ou seja, né, baixa dominância se acaba indo para um outro extremo, que é mais uma pessoa com um perfil estável, tá? Um detalhe, acho que é muito importante para vocês, até para que vocês saibam como tratar um dominante, né? Um exemplo, os dominantes, eles precisam tomar cuidado com algumas situações, né? Por conta disso, é importante que nós saibamos como lidar com os dominantes e que eles também tenham esse conhecimento, tá? Então, existem alguns comportamentos que precisam ser desenvolvidos por um dominante muito alto ou extremamente alto, né? Mas é importante que ele tenha esse autoconhecimento, porque se ele não tiver essa informação, essa clareza, ele vai achar que tá certo agir dessa forma, tá? Então, geralmente as pessoas que é um D alto ou extremamente alto, elas precisam ser menos autoritárias e mais pacientes, tem que ter paciência com as outras pessoas, elas precisam ser mais conciliadoras, elas não podem querer levar discórdia aos locais em que há fé, né? Elas precisam estar mais abertas às ideias, à opinião dos outros, elas precisam também não impor as suas ideias e ter o maior cuidado ao explicar os porquês de suas propostas, né? Elas não precisam simplesmente pegar e empurrar, elas precisam buscar um consenso entre os integrantes da equipe na tomada da decisão, elas precisam ser mais cautelosas com o seu tom de voz e com a sua linguagem corporal para evitar passar por um tom de agressividade. Elas precisam aperfeiçoar suas habilidades interpessoais e agir com empatia e ser mais acessíveis e flexíveis, né? Essa é uma das características das pessoas, que as pessoas dominantes com um D muito alto elas precisam lidar. Só que em contrapartida, por que elas agem dessas formas? Porque elas possuem os seus medos, e entre eles podemos enumerar: elas têm medo de fracassar, perder o poder e a autoridade, perder a autonomia e a liberdade da ação. Elas têm medo de ter que se submeter ou subordinar-se a alguém. Às vezes o dominante ele é taxado de arrogante, né? Precisa tomar cuidado, porque isso são características natas dos dominantes, tá? Em um maior grau ou menor grau, tá? Elas têm medo de perder a posição para uma outra pessoa, porque elas são muito competitivas, e ter que reconhecer os próprios erros, né? Justamente pelo fato deles não gostarem de errar, eles têm medo do fracasso. Reconhecer os próprios erros é um desafio para um dominante alto, tá bom? Quando falamos de perfis, é importante ter a clareza sobre como adequar o perfil comportamental a uma determinada vaga nas organizações. Você pode colocar uma pessoa dominante, de repente, para tomar conta de um time de staff. Imagina colocando um dominante no atendimento ao cliente, no saque. O cliente vai começar a reclamar dos problemas dele, o dominante vai ficar maluco e imagina o que vai acontecer. Então, assim, gente, vamos lá, com calma. Coloca um estável. Você tem um saque, você está com um problema aqui, tipo, várias reclamações de cliente, dizendo que o seu saque está maltratando ele. Faz uma análise de perfil comportamental, faz um time de estáveis, pessoas com S alto, você vai ver como uma coisa vai mudar da água para o vinho, tá? Então, para você adequar na sua organização um dominante, você tem que colocar ele em funções em que ele seja priorizada a busca por resultado. Por exemplo, com o fechamento de novos negócios ou no alcance de metas desafiadoras e que envolva a gestão sobre outras pessoas e atividades, realizações, enfim, essa série de outras situações. Tá? Você precisa ter realizações mensuráveis, ele precisa ter realizações mensuráveis, tem que ter independência, tem que ter iniciativa, tem que ter um certo risco, porque se for uma zona de conforto ele também não vai se sentir, vamos dizer assim, desafiado, porque ele gosta muito da competição, e quando tem risco e competição ele fica entusiasmado, né? E aí vem a energia, vem a autoconfiança, tá?
eles se encaixam em atividades das quais você possa dirigir outras pessoas e trabalhar com autonomia, tá? Então, por isso que eles se encaixam bem na posição de líderes, tá bom? Então, e eles evitam atividades muito metódicas, né? Que dependam da observação meticulosa. Você tem um local onde você quer colocar uma pessoa que seja metódica, quer colocar uma pessoa que tem que ter uma observação muito meticulosa, tem que ter uma série de análises, contrata um conforme. Entendeu? Você quer é uma atividade que precisa de ter muito planejamento, tem que ter uma paz, tem que fazer as coisas com calma, você coloca um estável, entendeu? Agora você quer uma posição que tenha que lidar com o público, conversar com várias pessoas, uma pessoa desinibida, influente, simples assim, basta ter o conhecimento adequado, tá bom? Vamos lá. Existe uma questão, né, que aí vocês vai ajudar a identificar um típico perfil dominante, tá? A gente pode pegar algumas pessoas públicas, né, que elas têm vamos dizer assim, o viés característico de um dominante. E vocês conhecem, a gente pode estar falando do Bernardinho, Steve Jobs, Roberto Justo, Margaret Thatcher, Donald Trump. São um dos pequenos exemplos, né, de pessoas que elas têm um perfil dominante. Tá bom? Então, eu tenho uma meta, né? Eu tinha que gravar esse vídeo em torno de 10 minutos. Hoje eu vou gravar todos os vídeos, porque eu vou ter amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou estar no Método CIS, né? Eu vou estar como monitor do Método CIS, vou dando um apoio, né, para toda a equipe. Então o Método CIS está acontecendo em todo o Brasil, que é o maior seminário de inteligência emocional do mundo. Então está acontecendo em diversas cidades, né, inclusive aqui em São Paulo, né. Especificamente no meu caso, eu vou estar na Febracis de Santo André. Então de repente quem tiver o interesse de ir lá conhecer, tomar um cafezinho, as portas estão abertas para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado, desculpa a correria, mas eu, como bom conforme, eu tenho que atender aqui minhas metas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.